Os Paroleiros. Vambora, que hoje é dia de parola. Olá pessoal, bem-vindos de volta a mais uma roda de parola inédita. Hoje parola de número 198, a quinta, dentro do tema Missão Rio Grande do Sul. E esse episódio está recheado porque nós estamos com dois convidados especiais. Hoje nós teremos a nossa primeira roda de parola falando de uma parceria que houve entre duas igrejas locais, uma em Santa Catarina e outra no Rio Grande do Sul, falando a respeito de missões. E hoje, neste episódio inédito, a escalação aqui vai com o decano e também com o nosso irmão 04, falando diretamente de São Paulo, Vila Aurora City. Como é que estão as coisas aí, Xandão? Tudo bem com você, querido? Tudo bom, tudo na paz, Arthur, pastores. É uma honra estar aqui com os irmãos. Aqui em São Paulo está bem frio, garoando, né? Mas, como eu já te disse várias vezes, aqui é a antessala do céu, né? Então, como a gente está pertinho do céu, aqui é benção pura. Sabe que se para você tá aí frio, Xan, imagina para mim que está aqui em Curitiba, o pastor Alex Ferreira, que está falando diretamente de Lages, e o pastor Natanael Mongelos, que está falando de Campo Bom, que fica aí na região metropolitana de Porto Alegre. Se para você tá frio, Xan, imagina para nós como é que tá aqui. Inclusive, antes de começar a gravar esta parola, eu estava aqui reunido com a família em volta da mesa, comendo pinhão, este maravilhoso petisco que nós temos aqui na época de inverno. Pastor Alex, aí em Lages, vocês comem pinhão no inverno também ou não? Bastante. Aqui tem uma festa que gira em torno do pinhão, né? A festa do pinhão, ela é em Lages, né? Então aqui a cultura é bem forte do pinhãozinho no frio. Ah, que beleza. O pessoal gosta. Então, obrigado por ter aceitado o convite aí. Tua palavra de saudação inicial, pastor? Amém, eu que agradeço, a gente agradece, né, o convite de poder estar falando um pouco daquilo que a gente tem vivido, compartilhando um pouco daquilo que está no nosso coração nesse tempo, né? Só tenho a agradecer e espero que a gente possa somar um pouco naquilo que vocês estão construindo, né? Nessas lives, tá bom? Deus abençoe. Amém, obrigado. Pastor Natanael, obrigado também por ter aceitado esse convite. É um prazer ter você aqui, falando diretamente de Campo Bom. E olha, eu escutei muitas histórias bacanas a teu respeito. Pastor Alex, eu tenho acompanhado já na internet desde o começo desse ano, por conta do Ministério Pastores da Família, que aliás estou aqui devidamente uniformizado, Pastores da Família, esse trabalho com homens que o pastor Alex faz lá em Lages, e que eu confesso que tenho acompanhado aquilo que a internet muitas vezes nos permite, mas pastor Natanael, estou conhecendo hoje pela primeira vez aqui, já ao vivo, já online. Então, pastor Natanael, obrigado por ter aceitado o convite. Tua palavra de saudação. Boa noite a todos, graça e paz. Obrigado, gente, pelo convite, por esse chamamento de estarmos juntos aqui. E realmente aqui está frio, hein? Se está frio em São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul, Campo Bom está muito frio. Mas acredito que a nossa conversa vai ser quente, vai ser bacana, vai ser um tempo precioso. Amém. Então, como a gente sempre tem feito nos nossos últimos episódios, a ideia é nós estarmos conversando sobre as missões nesse estado do Rio Grande do Sul, um estado tão importante para a nossa nação, e ao longo dos últimos 5 episódios, a gente vem, muitas vezes, desconstruindo algumas imagens erradas que muitas vezes o Brasil tem a respeito do estado gaúcho, do povo gaúcho. A gente tem tido histórias maravilhosas, como a gente teve com o pastor Anderson, lá do Lajeado, pastor Tarek, de Novo Hamburgo, pastor André, de Caxias do Sul, semana passada, pastor Mateus, de São Leopoldo. E uma das coisas que a gente tem escutado, pastores, ao longo desses últimos episódios, é a respeito dos grandes desafios que existem, na verdade, no processo de plantação de igreja no estado do Rio Grande do Sul. Eu vou dar a oportunidade para vocês falarem um pouquinho a respeito até da cultura, da forma de ser do gaúcho. A gente sabe que o Brasil, ele por ser um tamanho continental, nós vamos encontrar várias culturas dentro de um mesmo país. Então, o pessoal do Nordeste vive de uma forma, o pessoal do Centro-Oeste vive de outra forma, e o pessoal do Sul vive de uma outra forma.
E aí, qual foi a minha alegria, né? Quando eu estava conversando com o pastor Alex em off, descobri que, apesar de ele estar com uma igreja em Lages, ele também, assim como eu, é importado de outro estado, né? O pastor Alex também veio do Rio Grande do Sul para plantar uma igreja em Santa Catarina, que fica a 300 e poucos quilômetros lá da cidade de Campo Bom. Mas, como a gente faz em todo o episódio, eu queria escutar um pouquinho vocês, primeiro o pastor Alex, e a gente sempre fala uma frase que por trás do pastor existe uma pessoa, ou seja, por trás do pastor Alex existe o Alex, existe o homem Alex, o marido Alex, o pai de família Alex, e a gente queria escutar um pouquinho da tua história, Alex, como é que se deu o teu encontro com Jesus e como é que você identificou o seu chamado pastoral. Bem, é voltar, né, relembrar coisas que a gente viveu e passou, né? Eu nasci no Rio Grande do Sul, vim embora para Lages, eu tinha 3 anos de idade, né? Nasci numa cidade chamada São José do Ouro, vim embora para Lages e acabei me perdendo, vamos dizer assim, né? Fazia muita bagunça e tal, né? E com 16 anos a minha mãe me mandou eu ir embora para Criciúma, em Santa Catarina, e morei lá durante algum tempo e a minha irmã já ia na igreja, frequentava a igreja e tal. E um dia ela me convidou para ir no show do Apocalipse 16. Na Uau! igreja eles faziam, era muito rap na igreja, muita movimentação assim. E um dia teve um show do Apocalipse 16 e eu fui no show e lá o Senhor me pegou de uma forma assim que não tem explicação, é algo muito pessoal assim, e a partir daquilo eu tomei uma decisão de servir ele, com 16 anos eu tinha. E aí a partir disso, a minha trajetória foi muito rápida. A partir do momento que eu conheci Jesus, que aceitei Jesus nesse show, deu 3 meses, eu trabalhava numa empresa, assim, já estava para fazer 16, já tinha feito 17 anos, aí trabalhava numa empresa, e nessa empresa, Deus falou para mim parar de trabalhar na empresa e trabalhar na obra. Aí eu chamei o meu pastor, na época nem tinha muita relação, assim, falei, pastor, Deus me deu uma palavra para mim trabalhar na obra. Mas nós não temos como te pagar, cara, a gente não tem salário para te pagar. Eu digo, não, pastor, eu não pedi salário, eu pedi trabalho, eu quero trabalhar. E na época ele estava construindo, tinha um espaço que ele chamava Espaço Alternativo, estava construindo lá e eu fui ajudar a trabalhar lá. Trabalhei de servente, eu trabalhava de servente lá durante um bom período, né? Aí um dia o pastor alugou um sítio para fazer retiro. Aí ele alugou um sítio para fazer retiro e eu tava andando no corredor da igreja e ele falou assim, ô, tu mora onde? Eu falei, cara, eu moro numa casa assim, assim, assim. Mas tu paga aluguel? Eu digo, pago aluguel. Aí ele falou assim, ó, eu tô com um sítio lá, assim, assim, tô precisando mandar alguém para cuidar lá, não quer ir pra lá? Eu digo, vou. Aí eu tava vivendo na obra, já me livrei do aluguel, né? Já é provisão do Senhor. E aí fui morar nesse sítio, né? E toda vez que eu vinha para a cidade, aí na época eu já estava fazendo 18 anos, aí toda vez que eu vinha para a cidade desse sítio, eu vinha para a cidade, que o sítio era longe da cidade, né? Eu vinha para a cidade e eu comecei a encontrar meninos de rua. E aconteceu que um dia encontrei um menino, comecei a conversar com ele, falei para ele de Jesus, que Jesus amava ele e tal. E e paguei um lanche para ele e tal, e entrei no carro e estava indo embora. Quando eu estava indo embora, o Senhor ministrou no meu coração, ele falou assim, eu vou ajudar ele, tu mora num sítio, tu mora sozinho, tu tem uma estrutura inteira, e eu que vou ajudar ele. Aí o Senhor me remeteu àquela palavra que fala que, em Tiago, que fala que a verdadeira religião, a prática, né, da religião é atender os órfãos, e o Senhor ministrou para mim, isso quem vive são vocês, eu que eu tinha para fazer eu já fiz, agora é com vocês. E voltei, peguei esse menino, levei, botei ele no carro e levei ele, e ele tinha mais um amigo, que tinha mais um amigo, que tinha mais um amigo, que tinha mais um amigo. Quando o meu pastor chegou, um dia lá, que ele foi ver a estrutura para fazer um retiro, eu estava com 25 internos. Tinha internado 25 meninos que eu tirei da rua. E aí nasceu uma casa de recuperação, e aí nasceu
o Alex como pastor, pastoreando uma casa de recuperação, sem conhecer nada, sem saber de nada, sem saber como é lidar com dependência química, né? Casei, sou casado com a minha esposa, a Flávia, conheci ela dentro da casa de recuperação, né? Nunca tive contato com droga, nunca fumei um cigarro, mas convivi durante uma boa parte dessa minha trajetória ministerial dentro de uma casa de recuperação, cuidando de pessoas com dependência química, né? Vivi um bom tempo, casei, eu tinha 21 anos quando casei, conheci ela lá dentro, ela foi conhecer a casa de recuperação e a gente acabou se encontrando e casamos. Hoje temos 3 filhos, né? Tem o Emanuel de 11 anos, o Ariel de 8 anos e a Maria de 5 anos. Né? Então, esse é um pouco da minha trajetória para chegar até onde eu, né, estou hoje. Aí, depois de um período em oração, foi onde eu tive um encontro, né, que conhecia a nossa movimentação hoje, que é o Mevan, né, a Casa Mevan, e eu recebi uma palavra num café de pastores que era para me retornar para Lages. Aí cheguei, chamei meu pastor, falei, pastor, Deus me deu uma palavra, eu quero. Chegou o momento de eu ir para Lages, eu vivi muita coisa errada lá, então eu preciso, entendi de Deus que eu preciso remir aquilo que eu vivi, remir o que eu deixei de errado, né? E chamei meu pastor, falei, pastor, o senhor não tem interesse de abrir uma congregação lá? Ele disse, não, eu não tenho. Lages eu não tenho, já tive pastores lá com experiências ruins, então eu não tenho interesse. Digo assim, então, pastor, eu vou. Ele disse, não, mas tu vai sozinho. Digo, não, eu vou com a palavra que eu recebi, sozinho eu não vou. E peguei a minha família, chamei a minha esposa, falei, ó, na época eu não tinha filho, falei para ela, ó, Deus me deu uma palavra assim, assim, tô indo para Lages, começar um trabalho lá. Ela falou, não, mas eu não vou para lá, Lages é muito frio. Digo, amém, então você continua aqui e eu vou iniciar o trabalho lá. E foi assim que a gente fez, até quase 6 meses de gravidez, ela continuou em Criciúma e eu morando aqui em Lages, iniciando a implantação dessa comunidade que a gente tem hoje, né? E hoje Acho essa que esse igreja tá com 12 anos, é isso, né? 12 anos. Vai fazer Uau, 12 anos esse. maravilha. E o pastor Natanael, por trás do pastor, existe um Natanael que a gente está ansioso para conhecer também. Conta um pouquinho da sua história, pastor. Da onde o senhor veio, né? Eu sei que o senhor veio de outra cidade, que não é de Campo Bom aí. Conta um pouquinho como é que foi essa trajetória da tua conversão, do teu chamado pastoral e como é que se deu o início do trabalho da tua igreja aí em Campo Bom. Muito bem. O Natanael é um homem simples, procura abrir mão de títulos, né? Dentro daquilo que eu desenvolvo, a gente carrega um título, mas fora isso, sou só o Natanael, casado com a Elisana Maeli já há 16 anos. Sou pai da Rebeca, de 23 anos. Sou pai da Laura, de 11 anos. Sou pai da Luísa, de 5 anos. E sou pai da Laís, de 4 anos. Eu acho que eu errei a Luísa, acho que a Luísa é 6 anos. Então, eu sou pai de 4 meninas, e o Senhor me deu o privilégio de ser o bendito fruto aqui entre as mulheres. E dentro disso, o meu chamado pastoral, ele vem de berço, Eu nasci num lar onde o meu pai, quando eu me dei por conta, né, de entender o ambiente que eu estava, eu entendi que o meu pai era um pastor, a minha mãe era uma pastora, e logo ali, na minha infância e adolescência, né, o meu irmão mais velho começou a desenvolver o ministério, e logo na sequência, o meu irmão do meio também, o Cláudio Adão, e aí não teve como escapar, né? Então, somos 3 filhos homem, os 3 pastores desenvolvem o ministério, e a partir daí comecei a desenvolver também o meu ministério. Da linha da onde eu venho, havia muito o ministério da itinerância, né? Então começou muito por ali. Comecei como itinerante, pregando, primeiro nas congregações da cidade e depois viajando por alguns estados, Brasil, e assim indo. Tive o privilégio aqui no Rio Grande do Sul de ser responsável em tirar toda a agenda do pastor Luiz Antônio Rodrigues da Luz, aquele pastor que
faleceu naquele acidente aéreo da TAM, né? Aqui no Rio Grande do Sul eu fui chamado e eu fui o responsável de cumprir toda a agenda que ele tinha aqui no Rio Grande do Sul. Sendo assim, chegou um tempo onde nós entendemos, compreendemos que o Senhor estava nos chamando para nós desenvolver algo local. A partir daí, então, iniciamos um trabalho, este trabalho na cidade de Novo Hamburgo, apesar que eu nasci na cidade de Alvorada, uma cidade que ela é conectada à zona norte de Porto Alegre. E aí vem a pergunta: como você veio parar na região do Vale dos Sinos, Novo Hamburgo, Campo Bom? Isso se deu porque em uma ministração da minha itinerância, eu conheci minha esposa, que ela estava ministrando louvor, né? E ali houve aquele encantamento, né? Namoramento, vamos dizer assim. E ela morava aqui na região do Vale dos Sinos, em Novo Hamburgo. E eu procurei, na verdade, retornar a Porto Alegre, onde era a minha base, onde eu residia, mas aprove o Senhor nos trazer para cá. Então, já casado aqui, o Senhor nos chamou a desenvolver um trabalho local. Então, nós iniciamos esse trabalho na cidade de Novo Hamburgo, um bairro bem na divisa de Campo Bom, até que um dia nós fomos empurrados, literalmente empurrados, para a cidade de Campo Bom. E quando nós colocamos os pés aqui, nós demos continuidade naquilo que nós já vínhamos desenvolvendo. Hoje, nós estamos chegando já a quase 15 anos, com a congregação aqui na cidade de Campo Bom, né? Esses 15 anos se dá Novo Hamburgo, Campo Bom, e tem sido um tempo precioso, onde nós temos visto o que o Senhor tem feito e temos colhido muitos frutos também deste trabalho. Então, dentro disso, Natanael é um homem simples, que gosta de viver, né, como um pai, como um marido. Eu sempre digo que quando eu chego em casa, as minhas filhas não dizem chegou o pastor, né? Elas não dizem, pai, chegou o pastor, não, chegou o pai. Então, é sobre isso. Eu gosto de viver a simplicidade da vida e dentro do evangelho, procurar fazer com que Cristo ele seja visto em nós e através de nós. Eu gosto muito de uma frase de um pastor, se não estou enganado, de Criciúma, que é o pastor Telmo Martinello. Ele fala a seguinte coisa: não se preocupem, o pai está em casa. Né? E o pastor falando isso me veio isso no coração. É muito reconfortante para os nossos filhos essa segurança do pai presente, né? Mas, pastor, eu queria devolver a bola para o senhor agora, escutando um pouquinho assim, tanto o pastor Alex como o senhor são dois plantadores de igreja, tiveram um processo, já tem um processo aí de mais de uma década nas suas respectivas cidades, e pelo fato de ambos serem gaúchos, a percepção que vocês têm a respeito de missões, de plantação de igrejas dentro do Rio Grande do Sul, é claro que é uma perspectiva bastante diferente de quem está olhando de outro estado, que é o nosso caso aqui, né? Mas eu queria muito te escutar, assim, dentro da visão de vocês, quais são os principais desafios, quais são as grandes estratégias para você alcançar o coração do povo gaúcho com o evangelho? Como é que vocês conseguiram, eu vou usar o termo aqui, né? Como é que vocês conseguiram desbravar essa terra, desbravar essa região e plantar uma igreja e conquistar o coração do gaúcho? Dentro daquilo que eu vivi desde a minha infância, vendo meu pai como um desbravador, plantando congregações, né, pregando o evangelho. Então, assim, eu vivi algumas etapas e essas etapas elas se deram também dentro de temporadas diferentes, vamos dizer assim. Peguei os anos 90 da igreja, né, onde literalmente eu consegui ver o meu pai ele desenvolvendo o ministério. E neste tempo, realmente, era um tempo onde
a igreja em si e também a questão dos pastores, havia um peso muito grande, havia um respeito muito grande quando se falava de pastores e igreja, né, devido à forma que a igreja ela se movia. Então, foi um tempo assim onde nós vimos um avivamento verdadeiro, né, um avivamento acontecer de curas, milagres, sinais, libertações. Foi algo fantástico. Até nós transicionarmos a um outro tempo, onde nós vimos com que a igreja em si ela passou a ter outras dificuldades. Dificuldades essas que não se tratavam mais na questão da implantação, do desbravar, do ir, aonde não havia uma logística, não havia, né, uma forma mais acessível e confortável de chegar às localidades. Eu peguei um tempo onde o meu pai, devido a lugares, ia a cavalo, né, outros ia a pé, né, lugares onde meu pai tinha que acessar através de barco. Então, assim, transicionamos para um outro tempo, aonde a igreja agora, né, ela vive todo um avanço tecnológico, mas agora, por outro lado, já não tem o peso do caráter, já não tem o peso do respaldo, aonde o respeito pela questão da instituição, ela já não tem mais sendo bem vista, vamos dizer assim, pela sociedade. Então, são duas medidas totalmente diferentes. Então, hoje, falando-se sobre desafios, eu não vejo mais, literalmente falando, a igreja com grandes desafios de implantação, como outrora eu vi nos tempos passados, onde, né, vivenciei isso com meu pai. Hoje eu vejo que, na verdade, a igreja ela consegue adentrar em muitos lugares, mas ela entra em muitos lugares, mas não tem a relevância e a autoridade que deveria ter, porque dentro disso falta com que a igreja se apresente com o verdadeiro caráter de Cristo. Então, para mim, hoje, o desafio maior, ele não se dá dentro de uma implantação, dentro de um desbravar, mas ela se dá, sim, num peso de um verdadeiro caráter de Cristo, aonde a igreja ela não enfrenta dificuldades dentro de uma logística, mas ela enfrenta dificuldades dentro de uma responsabilidade, de um caráter firme, para que realmente ela seja vista não a partir de uma organização, mas sim vista a partir de um organismo vivo. Então, para mim, hoje, o desafio, eu acredito que ele é muito maior do que um desafio braçal, serviçal, que nós vimos numa geração passada, que eu vivenciei esses dois pontos, né? Na infância vi isso e hoje tenho vivenciado isso dentro de uma realidade, trabalhando e fazendo com que a igreja ela não avance somente em estrutura, mas ela avance dentro de uma autoridade espiritual, né? Não avançando somente geograficamente, mas avançando realmente no reino do Espírito. Então, para mim, hoje, o desafio, ele se trata muito um desafio de caráter. Eu acho interessante isso que o senhor falou, pastor, e aí eu vou usar uma palavra específica que você disse, que foi a palavra relevância. Né? Nos episódios anteriores, conversando com outros pastores, o que a gente tem ouvido é que grande parte do esforço dessas igrejas, eu vou usar sadias, sendo implantadas e implantadas, o esforço maior está na desconstrução daquilo que foi construído errado. Ou seja, durante muito tempo, a igreja no Rio Grande do Sul ela foi vista mais como uma tradição, como uma profissão ou como uma profissão pública de fé, ou seja, né, são cristãos nominais, mas a gente vê pouca
pouca autoridade, como o pastor disse. É isso mesmo? Eu entendi correto? Nós estamos num estado que ele é um estado muito tradicionalista, né? Então, esse tradicionalismo do estado do Rio Grande do Sul torna ele muito bairrista. Então, fazendo com que o gaúcho, né, chegue a se intitular o Rio Grande do Sul como uma república, né? Então, assim, na bandeira do Rio Grande do Sul está lá a República, né, do Rio Grande. Então, assim, isso faz com que o gaúcho ele seja muito bairrista, ele é muito tradicionalista. Então, a igreja, ela trouxe, né, esse tradicionalismo para dentro, fazendo com que não entendesse que o que deveria se manter não era simplesmente uma tradição de um sistema, e sim os marcos antigos. Então, hoje, dentro dessa desconstrução, nós enfrentamos o quê? Nós enfrentamos aqueles que trazem o tradicionalismo como uma religiosidade, e você precisa desconstruir isso, e também outros que saíram vamos dizer, dessa caixa, né? Abriram mão, mas entraram para dentro de uma libertinagem, porque eles não abriram mão somente dessa religiosidade, abriram mão dos marcos antigos. Então, hoje, o nosso trabalho é trazer clareza dentro do tradicionalismo, o que é religiosidade e o que é marcos antigos. Marcos antigos se trata de princípios, isso nós não abrimos mão. Então, isso não tem a ver em ser gaúcho, né, ou ser paulista, isso tem a ver e nós entendemos os princípios principais e básicos da vida de um ser humano. Então, essa realidade hoje nós enfrentamos aqui no Sul, ou é o extremo para um lado, né, ou é o extremo para o outro lado, ou é tradicional, ou realmente é liberal. Então, essa desconstrução, ela se dá nos dois sentidos para que realmente se traga ao centro e haja essa questão aonde nós venhamos voltar a estar no eixo, a estar no equilíbrio. Maravilha, que bacana. Pastor Alex, dentro dessa mesma visão, eu queria escutar um pouquinho, então, como é que tem sido a tua experiência de plantação de igreja aí em Lages. É claro que a cultura do catarinense é um pouco diferente em relação ao gaúcho, apesar de estarmos todos na região sul, e a gente sabe que existe uma forte influência europeia, tanto alemã como italiana, enfim. Não sei se é muito diferente na região de Lages, mas eu queria escutar um pouquinho quais são os principais desafios pastorais que você tem enfrentado ao longo desses últimos 12 anos na plantação da igreja em Lages. A minha cultura aqui, ela é totalmente gaúcha. A gente está na divisa, né? A minha cidade, ela fica na divisa com o Rio Grande do Sul. Então, aqui é um faz parte do Rio Grande do Sul, entendeu? Não tem assim, e eu vou pro litoral um pouco aqui já para Florianópolis ali, e parece que você está entrando em outro lugar, assim, dentro do mesmo estado, né? A gente aqui, a cidade mais próxima é Vacaria, dá 70 quilômetros de Lages e já é o Rio Grande do Sul, né? Então, aqui ela é bem colonizada. Cara, eu acredito assim como eu já sou, né? O Natanael ele já vem de berço, eu não, eu já vim de um processo até chegar onde a gente está. Então eu sou um pouco mais, não posso dizer radical, mas dentro daquilo que eu acredito, eu sou assim, não vou dizer crítico, mas tento ter uma visão, né, de igreja, tentar entender como se movimentar, de que forma se movimentar, né, como o Natanael falou, eu acho que hoje a gente está muito carente de exemplo, né, de marcos antigos, como o Natanael falou que ele usou como exemplo um pastor, eu não me lembro o nome que ele falou ali, o pastor saudoso, ele falou, só lembro do saudoso, agora o nome eu não lembro, Marco Antônio, né? É? Pastor Luiz E Antônio. Luiz Antônio. Então, ó, ele fala dele com referência, até escutei essa semana um pastor falando dele com referência do caráter, da movimentação que ele tinha antiga. E hoje a gente está carecendo disso, de a gente construir os próximos exemplos para a geração que vai vir. Então, hoje a igreja, a gente está muito preocupado
Isso me preocupa quando se fala sobre implantação de igreja, né? Porque hoje a gente está vendo, como o Natanael falou no início, a igreja ela precisa nascer, ela é fruto de um desenvolvimento do Senhor. Então a gente está vendo muita gente abrindo igreja, né? E depende a movimentação. Um dia uma irmã falou para mim assim, pastor, tu prefere um bar ou uma igreja? Eu digo, depende a igreja, eu prefiro o bar. Porque a perspectiva de uma mudança, de uma restauração, é muito melhor num bar do que às vezes dentro de uma perspectiva de igreja. Porque se cria uma visão, se cria um desenvolvimento, se cria sem. Vai entrando dentro disso que o Natanael falou, não tenta entender o equilíbrio, né, do que realmente é, sem perder aquilo que foi o marco antigo, né, trazendo a modernidade, mas sem perder os princípios que foram estabelecidos, né? E eu acredito que hoje, dentro dessa movimentação de igreja, a dificuldade maior é as pessoas, ou eu acredito que a gente não está mais nem. é, 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 a gente não está mais. Nós, eu vou dizer por mim, nós que fundamentamos uma igreja que ela é fundamentada no caráter, no desenvolvimento. A gente trabalha com pastores da família, eu digo para eles, somos homens todos com defeito, mas não tem um mau caráter. Todos pagam as suas contas, todos procuram de alguma forma ser responsável em tudo que é cabível, homens que não traem suas esposas, homens. Então a gente procura estabelecer isso. E hoje, dentro dessa movimentação que a gente está vivendo como igreja, isso está se perdendo aos poucos. Aos poucos, a igreja ela está se preocupando mais na quantidade numérica de pessoas que entram pela porta do que a transformação ou a perspectiva daquilo que está sendo gerado na vida das pessoas a partir daquilo que está acontecendo, né? E a gente vive isso, eu vejo isso de uma forma muito normal. Às vezes a gente conversa com as pessoas e a gente vai vendo. Hoje a nossa igreja, a igreja que eu pastorei hoje, a gente vê o quanto a gente cuida mais de pessoas que estão machucadas, que não foram desenvolvidas, que não foram, de alguma forma, discipuladas para a sua própria vida no contexto de igreja do que pessoas que a gente está ganhando, evangelizando, desenvolvendo. Então, eu acredito que a maior crise nesse tempo é realmente encontrar esse equilíbrio da igreja saudável, de uma igreja que funcione apostolicamente, que tenha fundamento, que entenda que não está atrelada à quantidade de pessoas que entram por uma porta para definir o que é a igreja, mas a quantidade de pessoas que estão construindo esse marco e essa referência, né? Como o apóstolo Paulo diz, eu acredito que é isso que falta para nós. Homens e mulheres que possam dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, sem medo nenhum, sem arrogância nenhuma, simplesmente porque entendeu quem é, o que vive, o que carrega, o que Deus tem feito na sua vida. Hoje, se você trazer essa fala para a maioria dos contextos, as pessoas vão dizer, arrogância, não, é sinceridade de coração, é saber o que está vivendo, é saber o que está sendo construído, é criar uma referência dentro daquilo. A gente estava conversando essa semana com os irmãos, e o irmão perguntou, né, para uma irmã, disse assim, irmã, quem que é a tua referência, fora Cristo? Um homem ou uma mulher que você olha e tem como referência de ser cristão? Ela disse, eu não tenho ninguém. Digo, esse é o problema. Essa é a dificuldade. Nós não temos, você não tem uma referência, mas você congrega numa igreja, você participa de uma comunidade. Então você está dizendo que as pessoas que congregam na comunidade com você não são referência para você. Aí está o problema. Aí está o trabalho de uma igreja numérica, de muita gente, mas sem referência. Então, acaba sendo um desenvolvimento, eu não vou dizer, vou usar como a Bíblia diz, como dar soco ao vento, né? Acaba construindo ou tentando atingir algo e, no fim, se espanta, né? A nossa região aqui é uma região gaúcha, quase toda a movimentação é gaúcha, então as pessoas a maioria que colonizou a minha cidade são do Rio Grande do Sul, então é quase a mesma cultura. Não é tão forte quanto lá, né? Eu eu não trato a dificuldade conforme a região. Um dia eu li um livro e no livro ele diz assim, como se evangeliza uma prostituta? Aí a resposta era, como se evangeliza qualquer pessoa, né? Porque não está atrelado à realidade dela, está atrelado à humanidade dela. Então, independente da cultura
Pessoas são pessoas problemáticas, com dificuldade, com suas crises, com suas arrogâncias, né? Independente disso. Então, a gente tenta tratar as pessoas como ser humano, né? Tentando entender que... Eu estava falando essa semana com minha irmã, eu disse para ela assim, irmã, o maior problema nosso como cristão é que a gente não entende que a gente chegou de uma forma. Então, você estava com crise, com problema, com dificuldade, com tudo. E você teve um processo de restauração, de discipulado, Jesus veio, ele fez, e você chegou a um lugar onde aquilo que era dificuldade para você, você melhorou, você foi restaurado, você conseguiu encontrar um lugar de transformação. E agora que você chegou nesse lugar, as pessoas que você quer trazer, você não quer trazer pensando no mesmo processo que você viveu, você quer trazendo o que você se tornou agora. Então você olha para uma pessoa para caminhar com você, ela tem que ser boa como você é agora, mas não entende que quando você começou, você era tão ruim quanto ela. Então isso vai implantando no nosso coração uma visão de não entender. Por quê? Porque daí entra o orgulho, entra a religiosidade, entra tudo aquilo que muitas vezes essa movimentação implanta para nós. Então eu acredito que a construção de uma igreja saudável é sempre trazer como centralidade, entender. Eu sempre oro lá na igreja e eu digo assim, Senhor, vem e senta à mesa com os pecadores. A igreja não é nada mais do que a reunião de pecadores que entenderam que são pecadores, né? E se reúnem para aquele que tem a disponibilidade de servir um pão para quem é pecador. Então a gente fundamenta isso crendo, né, nessa igreja que precisa ser fundamentada não a partir das suas movimentações, não a partir do seu show, não a partir, né, de tudo aquilo que oferece para atrair pessoas, mas simplesmente pela disposição de construir o caráter de Cristo e refletir o Cristo, né? Eu acredito que é isso que nós estamos buscando todos juntos, né? Sim. Pastor É Alex, isso. antes de eu passar a palavra para o Chan aqui, eu queria fazer uma contextualização. A gente tem conversado com muitos pastores que são plantadores de igrejas nesses últimos tempos, e eu tenho tido acesso a alguns conteúdos de algumas agências que são apoiadoras, que dão suporte para a plantação de igreja, e entre elas, eu estou inclusive aqui, olhando agora aqui, a agência Atos 29. Eu acho que ela tem uma referência importante aí no Rio Grande do Sul. E uma postagem que eles fizeram nas redes sociais deles recentemente, ele fala assim, por que plantar uma igreja e não implantar uma igreja? Né? E eu acho que isso vai muito ao encontro disso que você acabou de dizer, né? A igreja, ela nasce, ela é fruto, ela é uma resposta para uma necessidade de uma comunidade. Não é um projeto de expansão que você faz com estratégias mercadológicas, com um formato pré-definido, onde a gente tenta encaixar o nosso modelo para ver se aquela comunidade aceita ou não. Pelo contrário, né? É algo que deve, primeiro, ser assim, gerar a partir de uma dependência total de Deus, né? Sabendo que, assim como o apóstolo Paulo fala, né? Ele fala assim, olha, fui eu que plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, eu vejo que é muito nesse sentido isso que você disse, né? Por mais que nós, pastores, a gente se esforce para tentar fazer as coisas da melhor forma possível, a gente sabe que o crescimento, ele não é matemática, ele não é resultado de uma fórmula pronta que a gente traz. Né? É isso mesmo que o pastor disse, né? Até porque hoje, essa que eu acho que é a maior dificuldade, é que isso se tornou um meio de várias coisas, né, a igreja. Então, a Bíblia diz que nem todos que moram em Israel são israelitas. Então, o fato de estar dentro de uma... eu escutei o Paulo Borges Jr. um dia dizendo ele assim, o fato de tu ir no McDonald's não te torna um hambúrguer. Então, o fato de você estar numa igreja não te torna um cristão, né? Então, o fato de ter o nome igreja não te torna cristão. O fato de estar escrito gospel, tipo, para nós hoje, tudo que é gospel é de Deus, às vezes não é, entendeu? Church, então, tipo, né? Entendeu? Então, tudo tá atrelado a isso, e as pessoas vão comprando essa ideia. Por quê? Porque elas entendem que igreja, né? Hoje, eu estava, esse final de semana, agora teve reunião de pastores aqui na minha cidade. Fazia tempo que eu não participava. E depois da saída para o Rio Grande do Sul e mais algumas coisas que aconteceu aqui na minha casa, na minha família, eu decidi dar uma estacionada e voltar aos marcos antigos. Aí comecei a voltar de novo à movimentação dos pastores da minha cidade aqui.
e fui na reunião e eu estava falando para ele, disse, pastor, sabe qual é o problema da nossa igreja na nossa cidade? O problema da nossa igreja é que a gente vê como um crescimento. Então a gente olha um monte de igreja e diz assim, nossa, como a igreja cresceu. Não, ela não cresceu, ela se fracionou. Porque uma igreja que tinha 100, agora eles se dividiram em 10. Aí tem 10 igrejas, mas era dos 100 que estavam congregando em outro lugar. Então não é um crescimento, é um fracionamento. E na nossa cabeça a gente diz, nossa, a igreja está crescendo. Não está. Por quê? Porque cada um agora, dentro desse tempo, não concorda, vou abrir uma igreja, vou fundar, porque se tornou algo tão banal. Foi o que o Natanael falou no início. Antes existia um respeito, existia sabe, um processo, existia um temor, quando se falava de igreja, sobre implantação de igreja, sobre a construção da movimentação de igreja. Se tu perguntar para mim, pastor, teu sonho era ser pastor? Não, nunca foi. Eu não queria, nunca quis, entendeu? Hoje eu vivo algo que o Senhor me impulsionou a viver, a minha vontade não era essa. A minha vontade, hoje eu estou voltando, depois de um tempo, estou voltando a treinar jiu-jitsu. O meu sonho era ser lutador de jiu-jitsu. Eu queria ser um lutador, esse era o meu sonho. E até eu estava treinando essa semana e o senhor falou para mim, tu vê, depois de anos, quase 12, 13, mais até 15 anos, tu tá voltando a fazer aquilo que tu parou para fazer para me servir. E hoje eu te proporciono voltar a fazer aquilo que você gostaria de... Não quer dizer que você não vai fazer, você não vai fazer do teu jeito. Não é no teu tempo. Então, eu não gostaria de... Não era o meu sonho, mas hoje o Senhor me impulsionou a isso. Eu tive que aprender como pastorear. Hoje eu discipulo pastores na minha comunidade, a gente, né, ajuda outros pastores a discipular pastores na comunidade, mas não é algo que a gente planejou, um plano de carreira, não, eu vou viver isso. Não, Deus foi construindo, foi levando e foi nos impulsionando nesse lugar. Porque se a gente fosse parar para criar uma estratégia, para fazer e para chegar onde a gente chegou, a gente não chegaria. Porque a gente não teria nem vontade, nem disponibilidade de chegar e fazer. Hoje se torna fácil, porque ele planeja tudo. Sabe onde vai, de que forma vai, faz um estudo para saber quantas pessoas vão, de que forma vão, quantas pessoas, qual vai ser o impacto, se a parede vai ser branca ou preta, qual vai ser o impacto, se vai ser rosa a parede, quantas cadeiras. Então se cria todo um estudo, e eu não estou dizendo que isso é errado. Muito pelo contrário, se tem condição de fazer, faz, mas não torna a igreja isso. Isso não define o que é a igreja. O que vai definir o que é a igreja é se... Né, eu gosto de trazer isso como uma reflexão. A Bíblia diz, fala em Apocalipse, que eis que estou à porta e bato, se abrires, eu entrarei, tu se hará. As pessoas de Deus estão batendo a porta do teu coração, mas a carta é para uma igreja, não é para o coração. E quando o Senhor, né, Arthur, tu vai chegar na tua casa aí, tu não precisa chegar na tua casa e bater na porta. Por que tu não bate? A casa é tua, tu tem a chave, então se Jesus está batendo na porta é porque a casa não é dele. Ele é um cara correto, é um cara educado, tá batendo e pedindo, ei, deixa eu entrar. Tá dando oportunidade, deixa eu entrar. Vocês estão fazendo algo aí que eu quero participar, eu quero cear com vocês, mas vocês têm que deixar eu entrar. Então, a gente precisa entender que a centralidade, para mim, da igreja é Cristo. Não é as estratégias, não é tudo que a gente é bênção, glória a Deus, temos que fazer, mas a gente concentrar em permanecer e atrair o Cristo para dentro e dizer, essa casa é tua, tu faz do teu jeito, da tua forma, tu tem a chave, tu entra a hora que quer e queremos que entre e não saia mais, permaneça, né? Para isso realmente eu acredito que acontece o desenvolvimento de uma igreja que vai crescer de uma forma natural, né? Que o Senhor mesmo, a implantação, a semente, eu acredito que é a disponibilidade de viver o crescimento de Deus. Estava ouvindo aqui tanto o pastor Natanael quanto o pastor Alex falando, e eu queria primeiro dizer que acho que as mesmas dores que vocês identificaram e passaram para a gente aí do Sul, acho que é em todo o Brasil, porque em São Paulo a gente tem percebido justamente isso, né? A quantidade ou o estilo da igreja tem sido mais importante, muitas vezes, do que o caráter e do que a própria mensagem que a igreja deve carregar, né? E uma das coisas que eu percebi é que vocês dois também foram forjados no desafio,
né, o pastor Alex falando, né, do primeiro trabalho dele, de largar tudo, de viver mesmo, né, na dependência do Senhor, de estar abrindo esse trabalho para recuperar as pessoas, né, o pessoal que precisava de reabilitação, e o pastor Natanael, né, de segurar um rojão de um homem que já era pregador, já era conhecido, que tinha tido uma visão da própria morte, e o senhor tem que substituí-lo, né? Então a gente percebe que vocês foram forjados em desafios, assim, e glória a Deus pela vida e pela visão de vocês, né? E eu queria lhe perguntar para o pastor Natanael como é que ele tem visto, como é que a igreja tem sido essa resposta, né? Já que havia tanta essa dificuldade do caráter, como é que ela tem sido a resposta hoje com essa situação que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Eu acredito que, pegando um pouquinho o gancho, voltando um pouquinho, o Arthur falou, né, sobre Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Precisamos entender, né, o papel cada um que cada um tem nessa contribuição da evangelização, e dentro disso eu creio que está o plantar e o regar, mas quando Deus dá o crescimento, ele simplesmente não dá a estratégia. O crescimento que ele dá é Cristo. Ele dá Cristo. Então, é isso que muitas vezes nós nos perdemos, porque a gente vai, estabelece propósitos, né? Sobe monte, desce monte, para buscar de Deus uma estratégia, porque Deus dá o crescimento. Não, Deus não dá o crescimento. Deus dá Cristo. Deus dá Cristo. Deus dá o fundamento. Então, nós nos perdemos aí, porque buscamos de Deus uma estratégia, porque é Ele que dá o crescimento. Não, Ele dá o fundamento, Ele dá Cristo. Então, quando nós entendemos isso através de Cristo, nós conseguimos ser essa resposta. Então, eu acredito que a resposta para esses dias, ela continua sendo a mesma. Ela continua sendo Cristo. Ela não se trata de uma estratégia. As movimentações, elas sempre vão acontecer, porque Deus ele não muda, mas ele se move. Então, o que nós vivenciamos aqui nesses dias no Rio Grande do Sul é uma nova movimentação, aonde o próprio Deus ele tem permitido, porque se tem algo e alguém, né, se é que eu posso colocar assim, se tem algo e alguém que ouve a voz de Deus, é a natureza. Se tem algo ou alguém, se é que eu posso colocar assim, que ouve a voz de Deus e dá a resposta correta, é a natureza. Então, Que ela assim, não caiu, né? exatamente, quando o próprio Cristo, né, ele está na embarcação e ele acorda, ele fala com a natureza reconhece a mesma voz que reconhecia em Adão antes da queda. Então, assim, se tem, né, algo ou alguém que ouve a voz de Deus, é a natureza. Então, dentro disso, não é sobre é, 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 uma nova estratégia, não é sobre. A resposta ainda continua sendo Cristo. A questão toda é que está faltando homens, como João, o batizador, que dizia o quê? Eu sou apenas aquele que carrega, né? Eu sou a voz, mas a palavra não é a minha, né? Então, assim, eu sou o transmissor, mas a voz não é a minha, melhor dizendo. Eu sou o transmissor, mas a voz é a dele. Então, a resposta que nós vamos dar, a resposta ainda é Cristo, né? Cristo em vós, a esperança da glória. Então, o que eu preciso ser? Eu preciso ser aquele que somente vai carregar, né? Eu tenho um clamor, mas a voz ainda continua sendo a dele. Então, esta é a resposta que o Rio Grande do Sul precisa, esta é a resposta, né, que Santa Catarina, São Paulo, Brasil, né, e o mundo precisa ouvir Cristo. Mas para isso se faz necessário que se levante homens que realmente estejam dispostos não somente a diminuir, mas a morrer, para que Cristo ele possa realmente resplandecer. Então, eu acredito que hoje o que nós temos visto realmente tem sido um caos, e esse caos ele não tem se dado simplesmente porque estamos vivendo um tempo, né,
de crise, de terror. Não, esse caos ele tem se dado através de uma religiosidade, onde nós queremos apresentar, né, algo, mas que nos mostra muito mais do que Cristo. Então, dentro disso, nós temos visto o quanto a igreja ela tem deixado de ser a resposta porque ela não tem avançado, ela tem retrocedido. Então, não se trata de grandes expressões, porque nós estamos vendo aí grandes expressões que, na verdade, não têm uma autoridade, né? Então, assim, é muito barulho, meu irmão. É muito barulho e pouca essência. Então, assim, precisamos nesses dias retornar a um lugar aonde jamais nós deveríamos ter saído. E dentro disso, como nós temos procurado ser a resposta aqui no Rio Grande do Sul? Não é fazendo grandes coisas, não, mas é fazendo pequenas coisas que revelem Cristo de uma forma aonde essas pequenas coisas elas têm grande relevância, né, no reino do Espírito. Então, a minha disposição aqui em Campo Bom é ser somente uma voz. Não procuro ser outra coisa, não, a não ser somente uma voz. Eu acredito que essa é a resposta que a igreja precisa dar nesses dias. E dentro dessa resposta aí, olha, meu irmão, se não ouvir correto, não vai dar a resposta correta. Então, antes da resposta, antes de sermos voz, precisamos ser ouvido. Porque se estamos falando erroneamente, é porque estamos ouvindo erroneamente. Então, toda a expressão de fala, ela se constrói a partir de um ouvir. Então, nada se começa falando, mas tudo se começa ouvindo. Então, o que aconteceu lá no Éden, o caos se estabeleceu não a partir dos ouvidos, mas a partir do momento em que os olhos se abriram. Então, acredito que nesses dias estamos nos movendo muito por ilusão e não por visão. Precisamos voltar a se mover a partir de uma voz que vai nos conduzir a um lugar correto, né? Então, assim, é ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Então, o que vamos ver? Se nós ouvimos e praticar, nós vamos ver Cristo. Não vamos ver outra coisa, não, a não ser Cristo. Que a gente ali né, na movimentação ali de servir as famílias ali, né, com o Natanael, várias vezes as pessoas perguntavam para ele, tá, Natanael, pastor, vai até quando? Ele assim, quando Deus mandar. Tipo, quem manda é Deus. O dia que ele achar que tem que parar, ele não manda mais. Né? Hoje chegou um pastor amigo nosso aqui da nossa região, levou lá 35 cesta básica, 37 cesta básica. Então, tipo, o cara daqui levou lá, então a gente vê que o maior interessado em tudo isso é o Senhor, né? A hora que ele achar que, né, pelo Natanael, às vezes já tinha parado, porque é cansativo. O Natanael está vivendo um período cansativo. Eu tive ali 40 dias, eu sei o que é, rapaz, acordar, não dormir direito, acordar, você já acorda com um caminhão buzinando para você descarregar uma carreta e, rapaz, é trabalhoso. Então, tipo, por ele, muitas vezes já tinha parado a movimentação, mas como a gente entende que a gente está buscando ouvir o Senhor, e se o Senhor quer que continue, ele vai prover, a gente não vai criar estratégias ou criar uma movimentação para tentar sustentar aquilo que Deus é maior interessado em fazer. Né? Eu acredito que isso traz resume isso tudo que o Natanael falou, essa perspectiva de entender que é o Senhor que move, é Ele que faz, é Ele que movimenta, que a gente só precisa tirar a nossa humanidade e deixar que Ele conduza todo o resto. Isso é lindo demais. Sim, isso até me trouxe na memória uma pregação que eu escutei recentemente do Douglas Gonçalves, né, do Jesuscope. Na internet ele postou algo que diz assim: pastores, dai-nos Cristo, deixe-nos vê-lo. Líderes de adoração, dai-nos Cristo, deixe-nos vê-lo. Mestres, dai-nos Cristo, deixe-nos vê-lo. É bem isso que vocês estão dizendo, né? Assim, a centralidade da igreja, a centralidade da pregação da palavra precisa ser Cristo, né? Não pode ser a centralidade no homem. E hoje, muitas vezes a gente vê
mensagens sendo trazidas para trazer conforto ao coração do homem ao invés de confrontá-lo, né? E isso que vocês estão falando é uma luz muito importante que a gente precisa acender a respeito disso, né? Igrejas sadias são aquelas que são centralizadas nas Escrituras, que são centralizadas na pregação das Escrituras, né? Eu escutei essa semana, estava vendo de uma influencer aqui da minha cidade e estava mexendo e passou ela falando que ela converteu, tal, e ela aceitou Jesus, tal. Aí ela falando, ela dizendo assim, não, porque Jesus veio somar com a minha vida. Eu digo, mas que vida se ela se converteu? Ele não veio, essa vida ele queria que morresse, não era para somar. E eu fiquei assim, cara, que visão do evangelho é essa? Jesus não veio somar com a vida de Paulo. Quando Paulo converteu, Jesus disse para ele, eu vou te mostrar o que há de padecer em meu nome. Ele mudou toda a direção da vida do cara, mudou todo o sentido da vida dele, mas hoje o nosso processo de conversão é que Deus, ele veio somar. Então eu estava vivendo a minha vida, fazendo as minhas coisas, pensando nos meus projetos, agora Deus vem, Jesus vem, para somar com tudo que eu queria fazer. Não, não é isso. Eu não acredito dessa forma. Eu acredito que quando ele vem, o nosso plano acaba, tudo aquilo que a gente planejou acaba, tudo aquilo. Se você pegar o Natanael, ou até mesmo eu tinha um planejamento para o mês. Eu tinha um planejamento, uma movimentação. A gente parou tudo. Paramos a movimentação, paramos o planejamento. O Natanael fez da igreja dele um ponto de arrecadação. Ele ficou 3 domingos sem fazer culto, porque era roupa, o altar dele parecia o shopping enchente, que só era roupa e papel higiênico e colchão e o altar da igreja. Então, tipo, mas tinha um planejamento, a gente tinha sonho, a gente tinha projeto, mas daí Deus vem e diz assim, não, mas não tem nada a ver com o que vocês querem, a vida não é de vocês, a vida agora é minha. A vida de vocês não é mais de vocês, agora é eu e vocês. E isso eu acredito que essa disponibilidade que a igreja perdeu, ela perdeu essa sensibilidade de fazer ou de proporcionar que a semente do Cristo seja plantada no coração das pessoas para que realmente ele possa crescer. O crescimento dele dentro de uma pessoa interna é responsabilidade dele, mas o plantar é responsabilidade nossa, de plantar Cristo, como Natanael falou, dentro das pessoas. Hoje se planta qualquer coisa, menos Cristo, né? Porque para plantar Cristo é necessário preparar a terra, para que a semente nasça é necessário que ela morra. Então hoje, infelizmente, a gente vê, ou está se construindo isso, até parece que a gente é meio rebelde relacionado à igreja, mas não é. A gente prega, é o que a gente senta para conversar, é o que a gente debate, é o que a gente, né? Essa semana já conversamos, eu e o Natanael, sobre isso, sobre como a igreja, ela precisa tomar forma, né? A gente não quer ser não está inventando a roda, né? Eu acredito que não seja isso, mas acredito que a gente está disponível, eu digo por mim, estou disponível a tentar ouvir da forma correta para poder responder da forma correta, né? Para a gente poder realmente ter resultado dentro daquilo que a gente fala. Se a gente falar aquilo que Deus está falando, alguma coisa vai se criar, porque toda vez que Deus fala, algo nasce, algo se cria, algo se forma. Então, se a igreja hoje ela não está criando forma do que ela precisa, é porque não estamos ouvindo, como o Natanael falou, a voz correta para reproduzir ela, né? Da forma correta, sem alteração nenhuma. Certo. Inclusive, até, pastor Alex, estava comentando agora sobre essa questão do posicionamento, né? De vocês estarem se disponibilizando nesse período crítico que foi esses meses de maio e junho. E nós estávamos conversando aqui em off, né? A quantidade grande de vezes em que você se deslocou de Lages e foi até Campo Bom, são mais de 300 quilômetros, são 5 horas de estrada. Eu via pelas redes sociais que você não ia sozinho, você ia com um time junto contigo, homens da Igreja de Lages. E eu queria, assim, escutar um pouquinho do pastor Natanael, como é que foi esse trabalho da igreja local no auxílio da cidade, né? A gente vê que veio gente de fora, o pessoal de Lages veio. Depois eu queria escutar um pouquinho, assim, como é que foi esse impulso de sair.
eu vou usar um termo que eu sei que é muito longe disso, né? Mas sair da zona de conforto da sua igreja local, da sua cidade natal, para ir ao encontro de um outro pastor, colega da mesma denominação. Essa parceria nasceu por conta da denominação, ou essa parceria nasceu por conta da amizade que vocês já tinham há tempos anteriores? Como é que foi para o senhor, pastor Nathanael, receber gente de fora, vindo de outros estados, vindo de outras cidades, para apoiar a ajuda da população aí em Campo Bom? As chuvas, elas iniciaram dia 25 de abril. 25 de abril, se não me falha a memória, foi um sábado. E iniciou ali chuvas torrenciais, né? E quando se deu o dia 1º de maio, as águas subiram, alagaram, né? Os rios subiram, alagaram os ribeiros, e a partir daí chegaram em casas, em bairros, e nós começamos a vivenciar isso. Campo Bom tem literalmente um bairro chamado Barrinha, que fica à beira do Rio dos Sinos. Este é o primeiro bairro a ser tomado aqui. E depois, na cidade vizinha, né, Novo Hamburgo, que fica a 4, 5 quilômetros aqui da nossa congregação, já começou a ser tomados os bairros pelas águas. A realidade, ela se dá a partir da onde? Provérbios vai dizer que aquele que fecha os seus ouvidos ao clamor do pobre, né, este também, quando clamar, ele não será ouvido. E a realidade é bem essa. Ou você, né, realmente abre os olhos, entra, estende a mão, ou você faz vista grossa. Nós vivemos esta realidade aqui. Nós passávamos um período, né, nas enchentes, em barcos, retirando pessoas, né? Os primeiros dias, onde nós não tínhamos ainda noção da realidade, entrávamos da maneira que estávamos na água, depois começamos a usar equipamentos e, às vezes, passávamos tarde toda, dia todo, e quando nós saíamos e vinha para o outro lado da cidade, nós víamos uma outra realidade. Nós víamos pessoas, né, fazendo as suas caminhadas, as suas corridas, como se absolutamente nada estivesse acontecendo. Então, essa realidade nós nos deparamos. Eu acredito que foi justamente isso que moveu o pastor Alex. Acredito que não se deu a partir de sermos da mesma instituição, andarmos na mesma plataforma, mas sim porque não tem como alguém que realmente se identifica como um homem de Deus, que carrega um chamado, não tem como, num momento como esse, olhar e dizer, não é comigo, a minha casa está bem, a minha família está bem, a minha casa não foi afetada, então é vida que segue. Acredito que para um homem de Deus que carrega um chamamento realmente, que tem seriedade e responsabilidade, não consegue ficar de fora. Então, assim, não é simplesmente vir, né? Como aconteceu, muitos vieram de todas as partes, fizeram algumas filmagens, né? Fizeram marketing, né? E foram embora. Não, se trata de alguém que realmente veio, né? E disse: estou aqui para trabalhar, estou aqui para socorrer, estou aqui para ser mão e realmente uma mão estendida. Então, literalmente essa foi a realidade, né? E dentro disso, nós como congregação, qual foi a nossa realidade? Vamos fazer culto? Acredito que o nosso maior culto ele se dá quando nós conseguimos estabelecer justiça. E justiça, ela não tem a ver com a justiça própria, ela tem a ver com a vida do outro. Então, havia pessoas que neste momento precisavam ser alcançados pela verdadeira justiça. Então, vamos cultuar, reunimos a congregação, reunimos amigos e vamos prestar o nosso verdadeiro culto. Então, nós estávamos ali cultuando ao Senhor, prestando socorro a essas pessoas e trazendo um pouquinho de conforto, né? Foram momentos onde tivemos momentos tensos, né?
momentos assim aonde corpo já cansado, dormindo aí 1, 2 horas por madrugada, né? Momentos aonde pessoas chegavam totalmente desesperadas, né? Perdi tudo, né? Não tenho mais nada e nós ali às vezes sem ter o que fazer. Eu me encontrei num momento onde eu recebi uma ligação de um pastor amigo do interior, onde a cidade foi totalmente devastada. E ele disse, Natanael, assim, nós temos alimento para hoje, para amanhã nós não temos. Faz alguma coisa por mim. E não tinha acesso, né? Ele estava totalmente ilhado e, e alguém pegou e ligou para ele e disse, pastor, eu estou lhe enviando aí um valor. Ele disse, meu irmão, você não está entendendo. Nós não estamos precisando de dinheiro. Dinheiro eu tenho aqui. Eu não tenho supermercado para comprar, porque não foi reabastecido, os postos de combustível não têm combustível. Então, não é sobre dinheiro. Então, nós vivemos um período aqui que nem o dinheiro ele era possível de socorrer. Então, um momento assim onde eu parei, sentei e eu fui às lágrimas, porque eu ouvi a voz de um pastor amigo dizendo, Natanael, hoje nós temos alimento, amanhã eu não sei o que será. E o momento que eu sentei e disse, Senhor, traz, dá luz, dá direção, né? E nós ainda conseguimos, 3 dias depois, pegando estradas, né, paralelas, pegando atalhos, 3 dias depois conseguimos chegar com um caminhão com muito alimento até essa cidade. Então, vivemos muitas coisas aqui nesses dias, né? E ainda estamos vivendo. Mas tudo isso, para mim, tem a ver com uma disposição do coração em entender que não tem a ver com aquilo que você vai ganhar, tem a ver com aquilo que você pode abrir mão, se desgastar e, se for preciso, doar a sua vida para que realmente o propósito ele seja cumprido. Amém. E diga-se passagem, a gente não se conhecia. A gente foi se conhecer nessa movimentação do Rio Grande. A gente se conhecia assim, tipo, oi, tchau, e era o máximo de contato que a gente teve. A gente não tinha uma. A gente construiu uma aliança e uma amizade nesses dias que a gente teve junto no Rio Grande do Sul. Assim, quem hoje vê a gente conversando ou estando junto diz que parecia que a gente se conhecia fazia anos, mas não aconteceu. Aconteceu, né, de a gente construir uma amizade, né, em meio a esse caos, né? A gente construir realmente uma aliança, né, de estar junto, fazendo parte do mesmo ministério, mas cada um está vivendo a sua realidade, a gente se encontra às vezes num café, tal, dá um oi, tchau, mas de construir realmente uma amizade, a gente construiu nesse período, né, que passamos quase 40 dias juntos, assim, dia e noite, dia e noite, dia e noite. E pastor, me conta um pouquinho como é que foi esse impulso, né, de juntar uma turma de Lages e falar, e aí, galera, vamos juntar aqui as forças, vamos entrar todo mundo no carro e vamos 300 quilômetros durante quase 7 semanas seguidas vocês foram para lá, né, passar de terça a sexta, né? A primeira viagem nossa deu 10 horas, que a gente teve que pegar uma rota alternativa, porque não dava para vir por onde, tinha caído barreira e tal, e a gente veio, nós andamos 800 km para chegar em Campo Bom. A gente foi em 2 carros, com 10 pessoas e 2 carretinhas, né, com alimento, material de higiene e tal, que a gente, reboque, né, a gente botou atrás ali. Assim, como a gente trabalha com a movimentação dos pastores da família, os homens aqui da igreja são muito proativos. Então, assim, qualquer coisa que tem, eles querem se enfiar. É assim que funciona. Tipo, deu problema, eles querem se enfiar, eles querem resolver, eles querem. Aí eu tava no domingo, eu vi, acompanhando a movimentação. Eu digo, eu não vou me meter nisso. Juro, no meu coração, tipo, não vou me meter nisso, eu tô bem atarefado. No domingo, no culto, o senhor veio e ministrou uma palavra, falou algo comigo, eu disse assim, eu não consigo, quem quer ir comigo? Todo mundo, né? Aí a gente reunimos ali os homens que tinham disponibilidade, fizemos mais uma arrecadação de alimentos, juntamos ali um dinheiro, compramos o que a gente conseguia,
E aí, a princípio, eu estava certo que eu ia para Caxias do Sul. Eu estava, vou para Caxias, vou ajudar lá. Mas na hora, na segunda de manhã, quando a gente foi sair, o Senhor ministrou no meu coração, falou comigo assim, ó, vai para Campo Bom. Aí eu peguei e digo, vou ligar pro Natanael. Aí liguei pro Natanael, a gente não tinha tanto contato. Digo, pastor, tô a fim de ir para aí. Ele disse, pode vir. Digo, tem lugar para nós dormir aí? Tiver uns colchão? Não, pode ir, nós vamos em 10. Ele, não, pode ir. Na terça-feira, acho que foi na terça-feira cedo, a gente pegou o carro aqui, foi. Ficamos, acho que na primeira levada, ficamos quase 10 dias ali diretão, trocando. Daí um carro subia, vinha outros, e a gente ficou ali porque estava bem, bem complicada a situação, assim, estava, né, bem no início, e o Natanael ali tem a igreja, tem a comunidade, mas bastante pessoas da comunidade dele foram atingidas, então as pessoas estavam atendendo a sua casa, não tinha como auxiliar a movimentação da igreja. Até teve uns meninos que foram para ajudar, que não congregam conosco, mas foram ajudar lá, e eu tive uma conversa com eles, que eles queriam entrar em barco, e lá resgatar as pessoas, nadar na água, eles queriam, aí eu peguei e chamei eles e falei assim, cara, só me responde uma pergunta, vocês estão aqui para ajudar as pessoas e dar uma resposta para Deus, ou fazer aquilo que vocês acham que desafia a hombridade de vocês? Porque não tem a ver com isso. O fato de estar num barco e entrar na água tem mais a ver com vocês do que com o propósito de ajudar as pessoas. Porque se Deus quer que vocês estejam aqui atendendo as pessoas, dando um conselho para elas, abraçando elas, entregando uma cesta básica, não sei, fazendo qualquer coisa aqui, longe d'água, você precisa entender que você está sendo tão útil aqui quanto lá. A questão não é o que eu estou fazendo, é a precisão do que eu estou fazendo para aquilo que Deus está esperando que eu dê resposta nesse tempo, né? E a gente acabou ficando lá, ficamos uma semana na igreja, depois o Natanael arrumou um apartamento para nós lá, ficamos uma semana acampado na igreja lá, dormindo na sala de oração, e foi bênção demais, assim, a gente, né, até eu digo pro Natanael, a gente conversa durante a semana, digo, ó, tô em prontidão, se tu me der preciso de ti, eu largo tudo e vou, né, que para nós foi algo bem pontual, assim, né, a nossa movimentação, tanto que eu vim de lá faz 2 semanas, que eu não fui mais, mas agora a gente começou, nos envolvemos aqui na cidade, estamos reformando uma casa, então a gente começamos a reforma de uma casa, hoje eu tive lá, já está bem andado. Então os homens da nossa comunidade, por causa dessa movimentação do Pastores da Família, eles são bem proativos, né, para essa realidade, essa movimentação, e estar junto nisso, né? A gente entende, eu falava para o Natanael lá, que Deus tem nos preparado para ser resposta em um ambiente de caos, né? Homens que são respostas no ambiente, que têm sobriedade de saber como decidir, de que forma decidir, dar resposta. Não é homens que entram em crise em meio ao caos, né? Um homem de Deus, eu acredito que ele precisa, os homens de Deus precisam ter sobriedade em meio às crises para poder dar uma resposta correta, para poder ouvir, né? Ouvir aquilo que Deus está comunicando realmente e poder dar essa resposta, né? E graças a Deus, Deus nos presenteou com uma amizade aí, o Natanael, a gente tem estado junto, tem entrelaçado as nossas famílias, né? A nossa comunidade de fé, então foi algo bem propício, né? Para um momento bem propício, né? A gente agora faz alguns dias, a minha esposa ela estava grávida, acabou perdendo o bebê, e uma das primeiras pessoas que eu liguei para guardar o meu coração foi o Natanael, e essa foi uma amizade construída em meio a esse caos, né? Então acredito que Deus, em meio a tudo isso, ele nos presenteia, né, com essas relações que são saudáveis, boas, e que não está atrelada a uma placa de igreja, não está atrelada a qualquer outra coisa, a não ser que o Cristo que nós cremos cresça dentro de nós, e é isso que nos une, né? Esse desejo de Cristo crescendo dentro de nós. É interessante também falar que esses dias que nós vivemos aqui, as placas elas caíram, né? As placas elas caíram. Então, assim, nós vimos a Igreja de Cristo realmente ela se levantar nesse tempo, quando nós falamos de justiça, de auxílio, né? Então, assim, não havia uma denominação, havia irmãos em Cristo
que realmente estavam trabalhando, né? Então, nós servimos muitas pessoas, né? Então, assim, estávamos trabalhando, às vezes chegávamos na linha de frente, ô pastor, tudo bem? Ô irmão, pai, vai, e aí você, lá no final da história, você ia identificar, né, que um era da instituição A, da B, da C. Então, assim, realmente, nós vimos a Igreja de Cristo, e não só no sentido também do braçal aqui, mas do auxílio, né, que vem de toda parte. Então, assim, as Escrituras vão dizer que nos últimos dias o amor de muitos irá se esfriar, né? E eu não sei, e também deixo para os teólogos aí eles julgarem isso, né? Se esse é o contexto correto ou não, mas eu vi que nesses dias o amor de muitos ele ainda está ativo, ainda está aceso, ainda está vivo, e nós vimos literalmente a Igreja de Cristo, ela se movendo nesses dias aqui no Rio Grande do Sul, nessas regiões que foram afetadas. Pastor, a gente está indo para o final desse nosso bate-papo, final desse episódio, e eu queria pedir para que o senhor trouxesse para a gente algo que Deus tem colocado no teu coração para essa estação. Qual é a mensagem que tem queimado no teu coração nesses dias? A bem verdade é que eu carrego uma palavra e essa palavra ela não se dá somente nesses dias que nós vivenciamos aqui, mas ela já vem comigo já por um bom tempo, que é avanço. Eu creio num tempo de avanço. Não creio num tempo de retrocesso, não creio num tempo de voltar atrás, mas sim de avançar. Eu creio em homens e mulheres que neste tempo não estão inaugurando nada. Sabe que tem muita gente que é boa de inauguração, mas é ruim de continuidade, de perseverança, né? Adão inaugurou o jardim, mas ele não deu continuidade. Então a palavra que eu tenho nesses dias no meu coração é avanço, continuidade, perseverança. O que estamos fazendo de novo não se trata de inovação. Se o Senhor quiser estabelecer um tempo de renovação, ele vai. Mas a minha palavra que eu tenho acesa comigo é continuidade. Natanael, o que tu estás fazendo aí em Campo Bom, no Rio Grande do Sul? A mesma coisa. Estou continuando no mesmo passo, estou avançando para o mesmo lugar. A palavra ainda é a mesma, o coração ainda está incendiado da mesma forma, né? A minha alegria ainda ela se dá a partir de uma nova natureza, né? Creio que são dias de um crescimento de uma igreja, não no sentido numérico, mas sim em maturidade, uma igreja que realmente avance, uma igreja aonde a sua alma ela vem amadurecer, não parando mais em ofensa, não parando mais em distrações, uma igreja que realmente esteja disposta a ouvir, e não somente ouvir, mas praticar tudo aquilo que o Senhor tem liberado para esse tempo. A palavra que resume a minha jornada, a minha vida, é avanço. Eu estou avançando e talvez a pergunta é para onde? Para Cristo. Estou avançando em direção ao alvo e o meu alvo é Cristo. Amém, amém. Pastor Alex, queria dar a mesma oportunidade. O que tem queimado no teu coração nesses dias? Cara, entre tantas coisas, né, a gente está vivendo dias bem turbulentos, vamos se dizer assim, né? A gente tá, as coisas estão, a gente vê que está muito fora de ordem de muitas coisas, né? Então eu acredito que o que eu tenho entendido sabe, tentar de alguma forma trazer ordem para aquilo que está em desordem. Eu acho que existe momentos que Deus ele permite a desordem, mas tem vezes que ele traz a ordem. Eu começo a partir da minha vida, né? A gente estava conversando essa semana com o Natanael, a gente estava falando sobre atividade física e tal, e a gente vê o quanto eu estava desorganizado na minha vida, engordando, comendo e sem regra nenhuma, sem nada, né? E comecei organizando a minha vida nesse sentido.
e eu acredito que é isso que Deus está fazendo com a igreja, né? Deus está organizando, não no sentido de criar regras ou né, estabelecer coisas novas, mas sim no sentido dentro daquilo que o Natanael falou, de continuidade, de trazer à lembrança aquilo que ele já trouxe como ordem para que a gente caminhe em continuidade nisso, né? Então eu acredito que é o que eu tenho buscado nesse tempo, assim, sabe? Tenho pensado muito, é, analisado muito, orado muito, para que a gente não possa ser preciso dentro daquilo que Deus quer. Eu acho que essa precisão é o que a gente precisa num tempo onde todo mundo está tentando alguma coisa, né? Os homens que entendem e correspondem a Deus na precisão, naquilo que Ele quer, vão encontrar êxito em muitas coisas, né? Eu gosto de usar a referência de Eli e Samuel. A Bíblia diz que ele acorda, Samuel acorda durante algumas vezes e vai a Eli, né, dizendo: Eli, o Senhor me chamou, Eli, o Senhor me chamou, Eli, o Senhor me chamou. E em determinado momento ele diz para Samuel: Samuel, quando tu ouvir essa voz, diz assim: Fala, Senhor, o teu servo ouve. E eu vejo um homem, ele que conhecia a voz de Deus, sabia como ele falava, como ele se movimentava, mas não ouvia mais, né? E ele instruindo Samuel a ouvir a voz de Deus. Só que Samuel ele confunde a voz de Deus com a voz de Eli, porque ele não conhecia a voz de Deus. E a partir do momento que ele se tornou um homem que conheceu a voz de Deus, ele não dependeu mais da voz de ninguém. Ele tinha alguém que dava a resposta para sua vida. Você não vai ver mais nenhum momento Samuel precisando de alguém para ouvir a voz de Deus. Né? Ele disse: Essa não é a minha voz, Samuel, essa é a voz de Deus. E então, quando a gente não tem maturidade, a gente não tem conhecimento, a gente não tem desenvolvimento e a gente não se coloca para que alguém possa nos ensinar a ouvir a voz de Deus, a gente sempre vai estar confundindo a voz de Deus com a voz dos homens. E eu acho que essa é a maior crise no nosso tempo. Os homens não foram preparados, discipulados para conhecer a voz de Deus. Né? Eles então estão confundindo a voz de Deus com a voz dos homens e estão sendo direcionados a partir disso sem ter um conhecimento pleno. Eu sempre digo, o meu papel como pastor não é ouvir de Deus para você, é te dizer, essa é a voz de Deus. Né? Então, para que você tenha maturidade e a partir disso você ouça o Senhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios e você possa crescer, né? Porque quando a gente ouvir do Pai, o Cristo dentro de nós vai ser revelado. Então, eu acredito que a palavra para esse tempo é treinamento, é desenvolvimento, é continuidade, é realmente preparar uma geração que esteja disposta a ouvir a voz do Senhor e não a dos homens, né? Ouvir a voz do Senhor e corresponder a ela de forma plena. Acredito que é isso. Amém. Uau, 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 uau. Quanto ensinamento, quanta sabedoria. Em apenas 1h20, nossa, eu absorvi tanta coisa de vocês aqui. Eu queria realmente, assim, de coração, agradecer a disponibilidade de vocês, o tempo que vocês estão tendo. E eu queria, como a gente sempre termina todos os episódios aqui, para você que está nos ouvindo pelo Spotify, pelas maiores plataformas de podcast da internet, ou se você está nos assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, eu quero deixar aqui na tela a chave Pix do Ministério Mevan, lá de Campo Bom, para você que deseja contribuir com esse ministério, que você deseja abençoar os trabalhos que estão sendo feitos lá, ainda em apoio às comunidades, né, apoio ao povo lá de Campo Bom. Apesar de nós já estarmos praticamente quase no meio de julho, ainda existem pessoas que precisam de ajuda naquela região. Então, se você está aqui acompanhando esse vídeo conosco, tem aqui na tela e também no descritivo desse vídeo a chave Pix para você contribuir e você abençoar o pastor Natanael. Então, eu queria deixar aqui as últimas palavras, se vocês quiserem dar um tchau aqui, um salve para o nosso povo, agora é a hora. Pastor Alex? Amém, eu agradeço, né, a oportunidade de a gente poder estar falando um pouco entre amigos aqui nessa mesa, né, poder compartilhar um pouco e, né, reforçar, né, o que foi dito aqui. Existe uma necessidade muito grande lá, a gente está sempre em comunicação, eu e o Natanael, e a gente sabe que eles estão atendendo famílias
todos os dias, famílias procurando, né, estão se reestabelecendo. Tem gente que está voltando para casa ainda, de outros lugares que foram para parentes e estão voltando para casa e se deparando com situações. Então, né, você que puder ajudar, né, vai estar não abençoando Natanael, mas abençoando o Rio Grande do Sul, abençoando a movimentação, né, que eu sei que isso vai ser revertido, vai chegar na ponta, né? A gente viu dentro dessa realidade, muitas pessoas ajudando, isso não chegando lá na ponta, chegando nas pessoas, né? Mas eu sei que caindo na mão aí do Natanael vai chegar nas pessoas que precisam e vai ser feita a diferença. Então, se você pode, você que está nos ouvindo, ou você que está nos vendo, pode colaborar com essa movimentação, né? Deixo esse pedido e agradeço aí, em nome de Jesus. Valeu. Pastor Natanael, quer deixar um salve para o povo? Da minha parte, dizer que os trabalhos continuam aqui, né? Nós não paramos ainda. Há muito a ser feito aqui no Rio Grande do Sul, né? Glória a Deus, as chuvas pararam, o frio chegou, nisso o frio cooperou, né? Mas há muitas pessoas ainda fora de casa, outras que já voltaram para casa, mas ainda se deparam com muitos lixos, muitos entulhos, né, na frente de suas casas, nas ruas. Então, nós continuamos trabalhando, avançando, e a nossa palavra é uma palavra de gratidão a todos que nos auxiliaram, pastor Alex, equipe de homens de Lages, pessoas conhecidas, desconhecidas que nos auxiliaram, e a você, Arthur, obrigado por permitir que a nossa voz chegue um pouco mais distante e alcance aqueles que realmente estão com os ouvidos abertos nesse tempo para serem Amém. tocados e ministrados pelo Senhor. Gente, muito obrigado. Estou à disposição aqui, né? Não mais para serviços leves, mas para serviços pesados. Contem comigo nesse tempo. Vamos avançar em nome de Jesus. Creio que o Senhor ele está fazendo, nunca deixou de fazer. Ele está fazendo e vai continuar fazendo. Assim nós cremos. Obrigado, gente. Deixa aqui meu abraço, meu carinho a todos. Em nome de Jesus. Amém. Para a gente foi uma honra, um privilégio, de verdade, gente. Vocês não sabem o quanto nós que estamos aqui, nós somos abençoados com essas conversas, e eu tenho certeza que essa mensagem vai ecoar em vários cantos do Brasil. A gente tem notícia, das vezes, que depois que cai na internet, a gente nunca sabe aonde vai chegar, né? Mas a nossa oração é que a voz de vocês chegue o mais longe possível, que vocês sejam ricamente abençoados em tudo aquilo que Amém. vocês coloquem as mãos. Então, para você que acompanhou conosco aqui até o final, nosso muito obrigado. Deixa aqui o seu joinha, compartilhe esse conteúdo. E você já sabe, vocês encontram os Paroleiros tanto no nosso novo site, o www.osparoleiros.com.br, mas também no Facebook, no Instagram e nas principais plataformas de podcast da internet. A gente se vê semana que vem, se Deus quiser, com o último episódio dessa série. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.